abordagem global do quadro associativo ou da afiliação, criando uma visão. Nós gostaríamos de compartilhar neste momento uma apresentação sobre criar uma visão para a GMA. Como sabem, o processo de abordagem global do quadro associativo envolve etapas como criar uma equipe, criar uma visão, criar um plano, criar sucesso. A primeira etapa sobre criar uma equipe, nós já tratamos em uma apresentação anterior e gostaríamos hoje de falar um pouco sobre as expectativas, sobre o que os leões e dirigentes de clubes esperam da equipe do governador do distrito, o que os leões e dirigentes de clubes esperam dos presidentes de divisão e o que nós esperamos na GMA dos Lions Clubes. Quando falamos de visão do futuro, nós tratamos de algo para daqui a 5 anos. Por exemplo, se um associado perguntar sobre o seu clube, o que você gostaria de dizer a ele sobre as mudanças para melhor que foram feitas? Ou como essas mudanças foram compartilhadas com todo o distrito? Reflita sobre tudo aquilo que teria acontecido de bom e de mudança para melhor nos últimos anos. Se você sempre faz o que sempre fez, sempre resultará no que sempre resultou. Essa é uma frase de Henry Ford, para lembrar que necessitamos de mais associados, e se nós necessitamos de mais associados, nós precisamos imaginar quantos associados temos no distrito neste ano, quantas pessoas foram servidas pelos voluntários, pelos associados do distrito neste ano, quantos associados nós tínhamos no distrito no ano passado, quantas pessoas foram servidas no ano passado. E como a fidelização destes associados existentes e dos novos associados nos próximos 3 anos vai impactar em termos do serviço relatado pelos clubes nos próximos anos. As perguntas fundamentais para se criar uma visão é se estamos satisfeitos com os nossos resultados ou se nós podemos melhorar. E, especialmente, que mudanças são necessárias para sermos os melhores dos melhores, o melhor possível. O caminho para melhorar o seu distrito envolve aproveitar os nossos pontos fortes, atuar e controlar sobre as nossas debilidades, as nossas fraquezas. É bobagem dizer que não temos debilidades ou fraquezas. E tirar o máximo proveito de todas as oportunidades de crescimento e desenvolvimento, minimizando sempre o impacto das ameaças que nós temos a todo momento. Podemos considerar, por exemplo, um momento de ameaça global, a própria pandemia. Mas nós temos como minimizar os efeitos do impacto de cada uma dessas ameaças identificadas, controlando as nossas fraquezas, tirando o máximo proveito das oportunidades e, especialmente, aproveitando os nossos pontos fortes. Reconhecer a verdade sobre nós mesmos é o ponto de partida para todas as mudanças. Se nós não fizermos uma avaliação sincera do que somos, nós não teremos um ponto de partida real, concreto, para podermos seguir com as mudanças necessárias.
Quando trabalhamos com a nossa equipe de distrito sobre os pontos fortes, nós precisamos focar o que existe ou está sendo bem feito em termos de novos clubes, clubes de interesse especial, núcleos especializados, aumento do quadro associativo, novos associados, o desenvolvimento de liderança, né? Então, o apoio aos líderes, e especialmente em relação à satisfação dos associados. Nós sabemos que vocês atuam muito bem na fundação de novos clubes, na organização de novos núcleos, tiram proveito de grupos existentes, buscam novos associados, apoiam a formação dos seus líderes. Mas a pergunta que não cala é, em relação à satisfação dos associados, o que é que os nossos distritos realmente têm feito? Quando falamos das debilidades, das fraquezas, a pergunta é, o que existe ou está sendo feito para que essas áreas identificadas como debilidades ou fraquezas possam ser aprimoradas em relação a novos clubes, novos associados, desenvolvimento de liderança e satisfação dos associados. Da mesma forma, as oportunidades. Onde há oportunidades de expandir o impacto do nosso serviço voluntário significativo, envolvendo novos clubes, novos associados, desenvolvimento de liderança e, mais uma vez, satisfação dos nossos associados. O serviço tem sido significativo também para os nossos associados, também para quem executa o serviço voluntário, enfrentar todas as ameaças, né? O que está acontecendo afora, como é que isso pode afetar os Lions Clubes em relação ao alcance do sucesso dos clubes, e enfocando sempre novos clubes, novos associados, apoio ao desenvolvimento e liderança e satisfação dos associados. Não posso mudar a direção do vento, mas posso ajustar as velas para que chegue sempre ao destino desejado. Eu adicionaria aqui um provérbio, né, romano, que eu sempre utilizo, que é, e se não houver vento, reme. Reme em sentido e direção à mudança que você quer atingir. Metas distritais. Para cada área de enfoque, nós devemos ter metas SMART, inteligentes, e termos realmente metas que possam ser desenvolvidas com muita responsabilidade. Metas que possam ser atingidas, metas que sejam tangíveis, em relação à fundação de novos clubes, organização de novos núcleos, desenvolvimento do quadro associativo, desenvolvimento de liderança e, mais uma vez, enfocando um aspecto prioritário, que é a satisfação dos associados. Área de enfoque, rejuvenescer os distritos e os novos clubes. As perguntas, por que é importante ter novos clubes? Onde podemos começar novos clubes? Quais clubes de interesse especial teriam mais êxito? Quais os recursos de capacitação que seriam necessários para isso? Traçando a meta, sim. Área de enfoque 2, revitalize os clubes com novos associados. Por que convidar pessoas para se associarem ao clube? Qual é a melhor maneira de um clube adicionar novos associados? Se o seu clube realiza eventos para o crescimento e desenvolvimento do quadro associativo, como, com qual frequência e qual a capacitação necessária para alcançarmos esta meta. Na área de enfoque 3, voltar a motivar os associados com companheirismo e serviço voluntário significativo. Como você sabe que um leão está engajado, envolvido, porque a orientação de novos associados é importante, como os projetos de serviço ajudam a fidelizar os associados e como nós podemos reconquistar associados que pararam de participar das atividades do clube. E na área de enfoque 4, apoiar os líderes de distrito e de clube. Quais programas, seminários ou capacitações devem ser oferecidos
aos dirigentes de clube qual é o melhor formato, nem sempre é o formato que nós utilizamos no momento, e se o distrito realiza um instituto de liderança leonística, quem deve comparecer? E que outros tipos de apoio nós podemos oferecer aos nossos líderes? E lembrem-se que para realizarmos uma ação positiva, temos que desenvolver aqui uma visão positiva. É fundamental colaborar, envolver na GMA a equipe GAT, os ex-governadores, os ex-diretores, os ex-presidentes internacionais, os diretores internacionais, mas também os distritos múltiplos, os distritos, as divisões e, fundamentalmente, os clubes. Muito agradecido por essa oportunidade de, mais uma vez, tratar sobre Global Membership Approach, GMA, abordagem global do quadro associativo. Para dúvidas, acessem o meu e-mail. Muito agradecido.